Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Mirielle Alvarenga, eu sou a idealizadora do Centelha Japamalas, uma confecção de japamalas que deu origem a este canal aqui que fala de japamalas e espiritualidade. E é por isso que o vídeo de hoje, gente, acho que é o mais diferente que eu já fiz aqui nesse canal. Eu nunca falei tanto sobre isso. E o que eu vou falar hoje é sobre filme, sobre cinema. Claro, eu vou colocar a visão espiritualista e de mindset, que eu acredito muito dentro aqui da minha análise, mas eu vou falar um pouquinho de arte também e de visão de mundo mesmo, disso que acontece e que abarca as pessoas às vezes de uma forma muito potente. Recentemente a Netflix lançou um filme chamado Não Olhe Para Cima, ou Don't Look Up, com um elenco fantástico, extraordinário. Não tem ninguém lá naquele elenco que não deu um show de atuação. Eu não sei se você chegou aqui nesse canal hoje, se você já conhece um pouquinho de mim, mas eu também sou atriz, né? Eu tenho um percurso aí dentro desse mundo artístico. Eu estudei em 2 escolas de teatro, uma mais específica de atuação e uma voltada para a direção teatral. Eu recentemente estudei também um pouco cinema, sou uma apaixonada, então eu estudo muito por conta própria, leio, vejo muita coisa a respeito, sou uma apaixonada mesmo. Eu nunca escrevi nenhum roteiro, eu escrevi apenas peças de teatro, dirigi teatro, trabalhei como assistente de direção no cinema e ajudei alguma coisa em produção. Então é isso que eu tenho de conhecimento, fora toda a minha curiosidade e estudos que eu sempre faço aí por conta própria, porque sou apaixonada. E eu tenho muita vivência prática, né? Muito mais prática do que teórica com relação a tudo isso, mas sou uma apaixonada e adoro avaliar a minha visão de mundo, né? Enquanto ser humano, mudou muito a minha visão da arte também. Então isso é importante de dizer, que dentro disso tudo, desde que eu comecei a estudar espiritualidade, programação neurolinguística, psicologia analítica, todas essas questões, né, toda essa filosofia oriental, esses estudos, eles me ampliaram a visão dentro de outros campos também, né? Então hoje, quando eu analiso uma obra, eu vejo toda essa parte técnica, se a gente pode dizer assim, né? E observo também a linguagem, né? O que está sendo dito ali, qual que é o discurso que está ali e o que esse discurso pode fazer com a cabeça das pessoas. E por isso esse filme me chamou tanto a atenção, porque ele estava sendo muito falado nas redes sociais, né? Como sendo bom. E eu fui assistir, obviamente, vamos ver se é bom, né? E aí eu tive algumas reflexões a respeito dele, que eu vou trazer aqui. Do que eu digo tá, como sempre, né, como todo discurso, ele está enviesado pela minha visão de mundo, isso não é uma verdade absoluta e eu nem quero convencer ninguém de nada. Tô colocando aqui a minha visão para que perpasse aí pela sua, seja filtrada, analisada, refletida, se assim você achar pertinente, e para que você tenha a sua própria análise. Isso é muito importante, eu não quero definir nada aqui, tudo que eu digo é a respeito da minha visão, de como eu filtro as coisas, tá? Que é a única maneira que a gente pode fazer as coisas no mundo, na vida, a partir da nossa perspectiva, né? Até quando a gente amplia o nosso olhar para uma coletividade, ela tá passando pela nossa perspectiva, porque, por exemplo, a empatia é isso. É você, a partir da sua perspectiva, ter noção de como um outro ser humano se sente e então você pode auxiliar, você pode dar o seu olhar, a sua ajuda, enfim, oferecer o que você tem para oferecer. A primeira coisa que eu quero falar aqui é a respeito da arte. A arte, na minha visão, ela não tem que nada, né? Então ela não tem que educar, ela não tem que transformar as pessoas, ela é uma expressão. Ela é uma expressão da alma de quem a faz, né? É alguém precisando colocar algo para fora. Quando eu faço esse vídeo aqui, essa é a minha intenção, é colocar para fora tudo isso que está correndo aqui dentro de mim, esses pensamentos, esses sentimentos, a minha visão a respeito das coisas, né? Então, como isso vai ser absorvido, não é possível quem faz a arte controlar isso. Então, a arte tem a potência transformadora, ou se tem muito, ela pode transformar as pessoas da água para o vinho, como ela me transformou inúmeras vezes. A dança, a pintura, a música, né? Os teatros, o cinema, um livro. Então,
uma poesia. Então tudo que é arte, ela tem esse poder transformador, porque é expressivo, porque é a alma saindo, né, em forma de alguma coisa, ou de um som, ou de uma imagem, como é no caso do cinema, né? Então, eu acredito que a arte ela não tem essa obrigatoriedade de transformar as pessoas. E ela tem essa potência, no entanto, ela pode fazer isso. E, na minha visão, ela faz isso principalmente quando aquele que está produzindo a arte não tem essa intenção. Então, quando você, na minha visão, né, quando você está produzindo algo, quando a gente está produzindo algo para que alguém veja, para que alguém ouça, se você começa isso fazendo, né? Não, eu vou transformar alguém com isso daqui. Eu quero que as pessoas pensem isso daqui quando elas verem aquilo, né? Já tá fadado ao fracasso, porque não é isso a arte. A arte é aquilo que transborda, né? E vai transbordar do quê? Do seu ser. Então, o que você pensa, o que você sente, o que você vivencia vai estar ali. E por isso que muitas vezes a arte é tão potente, porque aquele ser ali viveu uma realidade, tem um conhecimento, sabe sobre algumas coisas. E ele vai dar este olhar para o que ele faz. Então, você vai olhar pelos olhos de alguém, né? Então, por isso que tem essa potência, porque você experiencia algo pelo olhar de um outro ser humano. Isso é muito potente. É como se a gente vivenciasse inúmeras vezes vários seres humanos. No caso de uma arte cênica, você ainda tem essa questão das personagens, né? Quando é um teatro ou um cinema, você tem ali quem escreveu, né? E depois você ainda vivencia aquela história ali pelas personagens. As personagens são feitas por pessoas que vão levar elas mesmas para aquele personagem. Então veja quantas camadas de ser humano tem um projeto artístico. Uma expressão artística, ela sempre vai ter uma visão, que é isso que eu tô falando. Aquela pessoa que faz aquilo, ou aquelas pessoas que fazem aquilo, elas vão dar um olhar para aquilo. Não tem como você ser totalmente imparcial, né? Não existe isso. Nossa, eu vou ser mais neutro, mais imparcial possível. O que deveria fazer isso é a notícia e isso não acontece. Então, imagina uma obra de arte que tem como objetivo passar algo de alguém, né? Então, aquela pessoa estará ali. Então, é impossível você ser totalmente imparcial e nem é desejado isso. Porque uma obra artística, ela deve te levar para uma experiência, na minha visão, né? Então, essa experiência, né? O que é a experiência? Você faz, o resultado você vai analisar depois, né? Então, quando você convida alguém a experimentar algo, você não pode controlar os resultados, nem os resultados reflexivos, nem, né, das transformações que vai causar, não pode. Então, não é nem possível isso, né? E se você tiver com essa intenção, você vai sofrer muito, porque é impossível você controlar o que o outro vai experienciar. Então, é por isso que, ainda que seja um documentário, alguém fez aquilo, alguém está mostrando, está fazendo uma seleção. A arte, ela é feita de escolhas, tal qual a nossa vida, né? Como quem diz, né? Aquela frase que já diz, a vida imita a arte imita a vida, né? Por que será? Porque justamente, né, aquela pessoa que faz aquela obra de arte, eu vou falar aqui um pouco do cinema, né, escolhe o que vai mostrar, que horas vai mostrar, como vai mostrar, né, que música vai estar tocando. Então tudo isso vai te convidar a uma experiência sensorial. E aí, como isso vai bater em você? Nossa, me senti angustiada, não gostei, ou gostei, ou ai, fiquei leve, ai, fiquei animado. Isso vai depender de quem está vendo, não de quem está te mostrando, né? Então a pessoa que mostra, ela quer passar ao máximo, o mais fiel possível, aquilo que transborda dela e o que ela vê daquela obra. No cinema, gente, quem que dá esse olhar? A direção, o diretor ou diretora. Então, a cor da cena, a música que toca, o plano no qual é feito o filme. Então, se ele vai mostrar tipo só o olho, se ele vai mostrar tipo a pessoa inteira, se vai mostrar de cima, se vai mostrar de baixo, tudo isso altera como você vai experienciar a coisa, e são escolhas que quem faz é a direção. O cinema, gente, é uma arte muito completa. É por isso que eu sou tão apaixonada, porque o diretor não faz nada sozinho. Ele vai conversar com toda a equipe de arte, com toda a produção, né, para explicar para as pessoas: olha, eu vejo essa cena angustiante.
Eu acho que essa pessoa ela está se sentindo muito sozinha, né? E aí a direção de arte vai falar: então que tal se a gente pintar o quarto todo de branco ou todo de preto? Vai ter poucos elementos aqui, porque não é para ser aconchegante, é para ser frio. Então vamos colocar no lugar com azulejo ao invés de ser estofado, percebe? E aí o diretor vai falar: bacana, vamos lá. E aí o diretor precisa confiar muito nessa equipe, né? Ele precisa confiar em todo mundo que tá ali para que dê o olhar que ele tá tendo. E muitos diretores não têm todos esses conhecimentos, muitos têm, e é até legal que tenha, mas nem todos têm todo esse conhecimento de luz, de arte, de cor, de todas as coisas, né? Pessoas como, por exemplo, Quentin Tarantino, que é um cineasta sensacional, ele trabalha sempre com a mesma equipe. Ou seja, ele tem o diretor de arte dele, ele tem o editor dele, porque o editor, gente, ele vai selecionar que cena que vai, que cena que não vai. Então, alguns diretores sentam ali lado a lado e falam: essa vai com essa, nananá. E claro, o montador e o editor, né, eles vão selecionar isso a partir do conhecimento deles junto com o diretor, né? O ideal é que seja um trabalho coletivo, né, bem horizontal, que não seja verticalizado, tipo ninguém mandando em ninguém. Quando é feito dessa forma, também não fica bacana, parece um Frankenstein, entendeu? Então, quando parece uma grande orquestra em que tudo funciona, pode ter certeza que aquele filme foi feito de forma horizontal e coletiva. Isso é muito bonito. Então, para mim, uma obra de arte potente é aquela que te apresenta algo que dela transbordou, fiel à visão dela, né? Ou seja, ali tudo que ela queria passar tá ali, então ela está passando algo, expressando algo, mas aquilo pode ter 585 mil leituras, né? Então, por exemplo, teve aquela obra do Marcel Duchamp, que na época da Semana de Arte Moderna, se não me engano foi na própria Semana de Arte Moderna, me corrijam aqui embaixo nos comentários se eu estiver errada, mas ele colocou lá um vaso sanitário e assinou, né? Assinou o vaso sanitário, acho que o nome da obra era vaso sanitário, era uma coisa assim bem literal, né? E aquilo, gente, olha só, é um vaso sanitário. A pessoa olha aquilo, pode pensar: que horror, isso não é arte, e ir embora. A pessoa pode pensar: uau, que sacada, um vaso sanitário, esse cara é da hora, né? Ele teve uma ideia, ele transgrediu todas as coisas, e vai embora. A pessoa pode olhar e falar: olha, que legal, ele tá falando que é tudo uma grande merda. A pessoa pode olhar e pode falar assim: nossa, que bacana, aqui ele quer dizer que ele tá cagando com a opinião das pessoas, entendeu? Olha quantas leituras essa exposição teve, né? Ele expôs algo e tem muitas leituras. Agora, se ele tivesse escrito: a arte não precisa ser subjetiva, e colocado lá um cartaz, é arte também, né, gente? Porque é muito complexo o negócio de o que é arte e o que não é arte. Mas a pessoa ia ler aquilo e ela ia ou concordar ou discordar. Duas leituras. Então, na minha visão, a arte ela tem que dar essa... Como eu falei, a arte não tem que nada, mas na minha visão é legal, gostoso e eu acho bacana quando a arte ela deixa essas milhares de leituras. Quando você sai de um filme, tipo, não tendo certeza se o cara era ruim ou bom, ou falando: cara, ele não é ruim nem bom, acho que se eu tivesse passado pelo que ele passou, eu faria isso também, né? Ou caramba, gente, esse cara é muito mal, ele faz muita coisa ruim, mas parece que ele é carismático. Ou, cara, essa moça, nossa, eu tô super empática com a situação dela, mas caramba, abandonar o filho, né? Então, nossa, mas, né? Então, assim, deixa você, tipo... É complexo, gente. Porque a vida é complexa. A vida não é simples. A vida não é eu concordo, eu discordo. Ela está assim, mas não é assim. É por isso que não tá dando certo. E agora a gente vai para um lugar de análise do filme um pouco. Então, se você não assistiu ainda, pare este vídeo agora, assiste e depois você volta, tá bom? Porque pode ser que tenha spoiler, eu não vou me conter aqui. São dois cientistas que descobrem que tá vindo um meteoro em direção à Terra, que vai destruir a Terra em questão de meses. E aí eles são convocados a avisar as autoridades responsáveis para ver o que as pessoas vão fazer e, para nossa não surpresa, óbvio que as pessoas não estão nem aí. Primeiro, não acreditam, tiram sarro, agem, gente, como se nada tivesse acontecendo. E ainda tentam utilizar, né, desse fato
para se beneficiar politicamente, né, na mídia, para ter mais popularidade, tipo, oi gente, a gente tá aqui falando que o mundo vai acabar, né? Ele expõe algo muito próximo, muito próximo do que a gente está vivendo, né? Tanto politicamente como existencialmente na humanidade hoje em dia, né? A gente tem aí uma questão política muito extrema de... Eu tinha uma professora de humor que ela falava assim, eu não sei mais o que eu faço piada. Eu não tenho mais o que fazer piada. Já tá lá, é só ligar a TV. Todos os palhaços, os bufões, né, e os pantaleões, né? O pantaleão que é o velho escrachado lá da comédia dell'arte, que é um bonachão, um machista. Tá tudo lá, é só ligar a TV, tá? O Senado é uma peça de mau gosto, sabe assim? Então, ela falava isso, e é um pouco isso que o filme traz, assim, tipo, gente, a gente só mudou os nomes e as caras, mas tudo que tá rolando no filme, né? E isso tá tão dado, assim, que não, pra mim, ele não me leva a refletir. Eu tô vendo, eu vejo ali o que tá acontecendo. Então, assim, tipo, se eu ligasse o jornal ou se eu lisse uma notícia na internet, eu estaria muito próximo do que o filme fala, entende? Ele não me abre a reflexão. Uma vez eu tive uma aula de atuação em que a professora falou assim, ó, tá muito legal, você tá chegando na emoção e tal, mas não chora. Não chora. Porque o aguentar, o segurar é mais potente do que quando realmente acontece. Você fica ali com a pessoa, você fica ali na sensação e você entende, sabe? Agora, se ela tava já chorando, você não consegue, você não tem esse tempo, você nem compra aquilo. Então, eu vejo que, por exemplo, atuação, não tem o que falar. A atuação ali é aula de atuação. Todos os atores são sensacionais. Alguns acho que poderiam ter sido melhor aproveitados, né? Porque são muito bons e tiveram ali umas questões um pouco rasas e pouco aproveitadas. Que eu também não quero me aprofundar tanto, assim, em qual deles e tal. Mas esse é um ponto. A direção, eu acredito que pecou muito, né? É muito louco falar isso, gente, porque, tipo, eu não faço filme, eu não faço... Quem sou eu pra falar de direção, né? Se eu tivesse um filme na minha mão, será que eu ia dirigir bem? Provavelmente não, principalmente se fosse o primeiro, né? Então, o diretor, que é Adam McKay, se não me engano, peraí, deixa eu ver aqui. Então, esse cara, ele pegou uma grana de uma produção, ele pegou um roteiro, ele levantou uma equipe e ele fez um filme. Então, só por isso, ele já merece palmas, entendeu? Eu não tô colocando isso aqui em questão. Aí a gente volta pra visão pessoal, né, amadora e de Miriam. Então são muitos assuntos abordados, né? Tem essa questão política, tem a questão do negacionismo, que é aquela coisa, gente, olha, né? É como se tivesse pego a nossa crise sanitária aqui, nosso problema sanitário e transformado num cometa, porque você pode comparar, né? São desastres naturais, digamos assim, de uma magnitude muito parecida, porque, né, muitas mortes e algo que você meio que não pode controlar, né, mas que, dependendo das atitudes das lideranças competentes no local, você pode sim minimizar os danos. Então, olha aí, aqui a gente já vê uma comparação, né? As autoridades, elas podem minimizar os danos uma vez que elas tomem atitudes inteligentes, coerentes com valores humanos. Tipo, o que a gente faz para morrer menos pessoas, sofrer menos pessoas e menos pessoas ficarem em estado extremo de pobreza numa situação como essa, né? E a gente sabe que, né, quando estava no ápice deste nosso cometa, a gente não teve esse tipo de atitude inteligente e competente das nossas autoridades. E aí, claro, o desastre é muito maior do que poderia ser. E aí a gente tem, né, os cientistas que estão ali com o conhecimento do que realmente está acontecendo, tentando fazer as pessoas enxergarem aquilo e as pessoas, tipo, não entendem, não ouvem, né? Então, assim, essa ideia, gente, é justamente o que rola, né? Entre outras coisas. Tem a questão da mídia também. Então, aquela mídia de plástico, né, gente? A Cate Blanchett, que é uma mulher, assim, maravilhosa, uma atriz perfeita. Ela tá, tipo, parecendo uma Barbie, assim, brilhando, sorrindo o tempo todo, ela tá com uma dentadura bizarra. E eles são colocados, né, pra falar na mídia
sobre esse assunto, mas é como se não fosse isso o assunto, porque tá todo mundo querendo deixar tudo muito interessante, muito engraçado. Ah, nossa, então um cometa, não sei o que, tipo, sabe? Tipo, oi, vocês não estão entendendo o que tá acontecendo, né? Que é justamente tudo que a gente vem vendo e passando. E então, gente, a minha questão com o filme não é as críticas que ele faz, os pontos que ele levanta, porque eu acho todos pertinentes, é o como isso é feito, né? Porque eu já vi outras obras com esses temas, né? As quais eu me envolvi mais, chegou em mim o que a pessoa queria passar, né, de uma outra forma e que me tocou de uma forma diferente. Isso é pessoal, gente, né? Então, se tocou você, se você achou o máximo, beleza também. Tô vindo aqui colocar a minha visão no meu canal. Isso aí você faz o que você quiser com isso. Então, pra mim aqui, então é como eu tava falando, né? Ele trata de muita coisa em pouco tempo, digamos assim, né? Então fala da mídia, fala de política, fala de negacionismo, fala de extremismo, de polarização, né? Porque num dado momento eles começam a ver o meteoro, ou seja, tá ali, vocês estão vendo? Né? E aí, tipo, ainda que o negócio esteja visível, existe um movimento de tipo, não olhe pra isso, né? Não olhe. Então, tipo, olhe pra cima. E o outro falando, não olhe pra cima. Então, esse movimento de polarização vem sendo mostrado aí desse jeito. Tipo, gente, não tem, o negócio tá ali, basta você olhar, né? E tem gente que vai escolher não olhar. E é isso, gente. É simples assim. Entende? Algumas pessoas vão escolher, algumas não, todas nós somos seres escolhedores, nós somos observadores escolhedores e a gente vai escolher o que a gente quer ver. Eu sinto que no filme ele quis nos entregar a visão já vista, já digerida, né? Cuspiu, mastigou e entregou no prato. Então, pra mim, é um escrachamento do que já tem. Eu não consigo ter leituras diferenciadas, eu não consigo ter tipo, pode ser isso, pode ser aquilo, olha, tem esse lado e tem esse outro lado, não tem. Então é uma forma de fazer, né, que pra mim, devido a toda essa explanação aí que eu fiz no começo do vídeo, não absorvo isso, né, eu vejo o filme assim, termina assim, falo, ok, é isso que tá rolando realmente, entendeu? Então, ele nos deixa também uma sensação de que nada pode ser feito, né? Porque as pessoas competentes, poderosas e ricas, elas estão pouco se lixando, né? Elas estão querendo mais poder, mais coisa, e segundo o filme também, né? Eles mostram lá que essas pessoas, elas têm como escapar quando existe uma ameaça como essa. E a grande maioria da população não, né? Isso também é uma realidade, né? Porque é quando você tem o poder, né? Quando você tem o poder, principalmente financeiro, muitas opções se abrem no seu leque, né? Você pode fazer um bunker, você pode pagar um foguete e ir para uma estação espacial, né? Até hoje em dia tem até isso, né? Então isso também é um dado, é um fato, né? Agora, vamos obviamente fazer a nossa visão aqui, né, de mindset, de espiritualidade. Pessoas poderosas e ricas não são somente as pessoas más. E isso a gente cresceu ouvindo. A gente vê nas novelas mexicanas que as vilãs são o núcleo rico. No Brasil também as telenovelas, né? O núcleo rico, o núcleo pobre. O núcleo pobre é sempre mó feliz, mó gente boa. E o núcleo rico são dos vilões, né? Isso, gente, quando a gente cresce vendo, a gente tem essa ideia, né? De que o poder e a riqueza, eles são perigosos, eles corrompem. E as pessoas ruins tem o poder e a riqueza. E aí o que a gente vai fazer? A gente não quer ser assim, né? A gente não quer ser as pessoas ruins. Então, isso que a gente mama na vida faz com que num lugar do nosso subconsciente esteja a riqueza e o poder é coisa de gente ruim. E aí um monte de gente boa não está rico e nem poderoso, né? Que poderia ele ter uma capacidade de transformação, não tem. Por quê? Porque tá com
com essa malha e com essa programação mental que é isso aqui para tirar, né? É muito trabalho interno para a gente desfazer isso. E também não é real, porque existem muitas pessoas com poder e dinheiro bem intencionadas e que estão ajudando as pessoas, né? Então a gente escolhe, a gente vai sempre escolher o que a gente vai querer ver e acreditar. Isso é muito importante, porque senão a gente continua acreditando que tudo que está fora está gerando como eu estou dentro. E na verdade são todos esses programas, né? Todas essas construções, essas visões de mundo que a gente constrói é que fazem a gente vivenciar tudo como está. Então, quando você tiver a sua oportunidade de ganhar muito mais, quando você tiver a sua oportunidade de se tornar poderoso, grandioso, você vai ter medo. Talvez você crie situações de auto-boicote e de sabotagem para que você não chegue lá. Porque lá no fundinho, naquela mente que está automática, rodando uma programação, você acredita, né? Não racionalmente, não é aqui na frente, é lá dentro, lá embaixo. Você acredita que tendo tudo isso e sendo tudo isso, você vai ser alguém ruim, né? E é por isso, né, que as pessoas mais temem dentro delas é a sua grandiosidade, é o seu poder. Então, esse é um lugar, assim, que muitas dessas sátiras mostram, né, que os poderosos são filhos da puta e tal, e assim, porque de fato é o que a gente vivencia, é o que a gente vê, mas por quê, né? Então, esse é o ponto, assim, quando a gente assiste algo, quando a gente vê algo, não é pra gente falar, é isso mesmo, né? É isso mesmo, os poderosos, os ricos, seus filhos da puta. É tipo, por que será que, né? Será que todos são? E se são, por quê? Por que justamente essas pessoas estão no poder? O que está acontecendo dentro de nós, né? Como que a gente está se enxergando? O que a gente está buscando? A gente quer ser grande? Ou a gente só quer ter para gastar? Ou a gente só quer ter para viver? Ou a gente só quer realizar ali o nosso sonhinho, né? Sem ajudar muita gente? O que você faria se você tivesse poder e riqueza? É muita responsabilidade que está envolvida, né? E nem todos estão preparados para o poder, para a riqueza e para a responsabilidade. E outra coisa, né? Eu sou uma otimista. Apesar de todas as curas internas que eu busco fazer, que eu tenho feito na minha vida, com todo esse conhecimento, eu continuo sendo otimista. Eu preciso, gente, eu preciso ser otimista. Se você consegue ser pessimista e viver e ter essa coragem toda pra continuar, beleza. Mas pra mim, se não tem jeito, por quê? Né? E continuamos nessa polarização. E eu acredito que toda essa questão que é trazida no filme, pra mim, ela tem uma questão artística muito profunda, em que eu vejo tudo isso muito enviesado, muito entregado, mastigado, com uma direção que não me deixa claro, muitas das leituras que parece que ela quer fazer, mas ela não aprofunda, né? Então, é nesse lugar, assim, que eu falo. Não tô falando que o que foi levantado lá não é real, pelo contrário, né? É tão real que se você vê um jornal, você tem algo muito parecido com aquilo, né? Agora, se você vê um jornal e você não percebe que está acontecendo aquilo ali que a gente viu no filme, bom, aí já acho que é outro lugar, né? Porque pra mim é muito claro quando eu vejo um telejornal de que é exatamente aquilo que acontece no filme. As pessoas estão tentando maquiar, estão tentando enrolar ou manipular, né? Então, era isso que eu queria dizer aqui. É um vídeo super diferente que eu fiz, claro, eu trouxe essa minha visão também do mindset, da configuração mental, para quem não gosta das palavras em inglês, e desse olhar da arte, né? O quanto a arte já transformou você, quanto que você já viu um filme e ficou pensativo, ficou angustiado, ficou até meio deprimido às vezes, né? Que às vezes é o que acontece. E dizer que acho que essa visão otimista, ela é importante para que a gente continue buscando os nossos porquês e acreditando que existe uma forma. Mas qual é a forma? Qual é a forma, né? Será que realmente acabar com tudo?
Eu não acredito nisso. Eu acredito que a forma de a gente evitar este cometa é a gente olhando para dentro de nós, entendendo tudo que existe aqui dentro ainda, porque é isso que está gerando tudo que a gente vê fora de nós. E como tem muita gente, tem muita coisa acontecendo, né? Porque tem muita gente com questões internas ainda, colocando essas questões para fora e acreditando que elas estão fora, o que é muito mais complexo, né? Porque aí você olha e fala, vem aí um cometa, né? Mas, gente, o cometa tá dentro da gente. É a gente que tem que segurar esse rojão aí para que não acabe o nosso mundo aqui dentro, para que a gente descubra e confie no nosso potencial de transformação das coisas, porque a gente tem esse potencial, mas a gente não pode esperar do outro. Se o outro estiver bem, curado, consciente, ele vai estar pronto para te ajudar. Assim como você, se você estiver curado, pronto e consciente, você vai poder ajudar o outro. Caso contrário, a gente não vai ter um como ajudar o outro. Então, se cuidem, meditem muito, estejam sempre muito conscientes de toda a realidade, sem negar a realidade, mas sempre muito lúcidos do seu papel, tá bom? Eu quero deixar aqui para vocês também uma dica de série. Ela está na Amazon Prime, se não me engano, chama Years and Years. Essa série, ela tem a mesma temática desse filme, mas eu considero ela muito mais bem realizada, né, dentro de todas essas questões que eu falo pra vocês, né? Então ela tem essa questão aí de uma catástrofe, ela abarca e fala sobre questões políticas e sociais de uma forma muito potente e devastadora. Ela tem uma questão cômica também envolvida, é uma série britânica, né? Mas que eu considero mais bem executada, se eu posso dizer assim. Então, também não só pra falar, digamos, mal de um, né? Eu quero deixar uma sugestão também para vocês irem buscar outras coisas interessantes. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa aqui embaixo para mim os comentários falando o que vocês acharam também desse filme, se vocês tiveram essa leitura um pouco parecida com a minha ou não. Enfim, me sigam também nas minhas outras redes sociais, @MirielleAlvarenga e @centelhasjapamalas. Um beijo, até o próximo. Tchau, tchau.